Oi, designers e criativos, tudo bem? Dessa vez eu resolvi trazer um vídeo diferente do que a gente já vê aqui no canal. Vamos refazer a arte de um inscrito aqui juntos, mostrando o processo criativo, avaliando pontos positivos, pontos de melhoria pra gente aprender e desenvolver cada dia mais. Dessa vez eu peguei o design de uma aluna do Start Graphic, que é o meu curso de design para iniciantes, para avaliar aqui junto com vocês e pra gente refazer o criativo, mantendo o máximo possível de elementos que a pessoa escolheu, porque a ideia é fazer pequenos ajustes que mudam toda a peça de design gráfico. E esse aqui é o criativo que a gente vai avaliar hoje, é o criativo da Sabrina Barril. Muito obrigada, Sabrina, pela participação. E a Sabrina, ela me mandou um texto falando da ideia dela, do criativo, para que a gente pudesse desenvolver o máximo possível em cima do criativo. Então a Sabrina me contou que esse criativo é para uma papelaria, ela queria algo mais delicado, mais feminino, mas que ao mesmo tempo fosse divertido, já que se tratava de uma papelaria que tem essa pegada mais divertida. Então a Sabrina escolheu uma frase e uma imagem que tivesse conexão e trouxe cores e elementos que transmitissem essa feminilidade, essa palavra ali, e essa delicadeza também, né, que tem relação com mãe e filha, Dia das Mães, enfim. E a gente vai avaliar alguns pontos positivos desse criativo que eu gostaria que a Sabrina explorasse cada dia mais nos projetos dela, continuasse usando essas qualidades que ela tem para desenvolver o projeto, e que você que está assistindo esse vídeo, caso você não faça em seus projetos, comece a pensar em aplicar também, que são boas práticas de design gráfico. Bora lá que eu vou falar item por item para vocês. O primeiro ponto positivo, que foi o que mais me chamou a atenção, sem dúvidas, foi a imagem escolhida. A imagem escolhida tem total conexão com o nicho. Vocês podem ver que a mãe e filha está desenhando ali, e na imagem elas estão desenhando flores. Não apareceu muito bem, mas elas estão. E eu vi que ela puxou esse elemento das flores aqui para o fundo também da imagem, o que é muito legal, que ela conectou diversos elementos. Além disso, ela colocou uma frase no criativo assim: "Mãe, adoro desenhar, pintar e fazer atividades com você, sempre será minha melhor amiga." Ela colocou uma frase que tem relação com o nicho e que tem relação também com a imagem que ela utilizou. Eu vejo muitas pessoas fazendo esses criativos para mídias sociais e não ligando um ponto com o outro, não relacionando com o nicho. E acaba se tornando um pouco chato e um pouco repetitivo ver aquilo ali nas redes sociais. Então é um ponto super positivo. Parabéns para você, Sabrina, que conseguiu conectar as coisas e fazer boas escolhas para o seu projeto. Além disso, ela também usou margens de maneira adequada, que eu acho que é imprescindível para um projeto a gente utilizar as margens, respeitar essas margens e não colar tudo próximo da borda. E além disso, eu vi também que ela explorou muito bem os espaços em branco. Ela não tentou preencher tudo que estava aqui no criativo, ela deixou os espaços de respiro entre os elementos, que é muito importante para uma peça de design. Além disso, ela também escolheu cores super adequadas para o projeto, para as sensações, para a comunicação que ela queria trazer para o público. E ela me justificou a escolha de todas as cores, falou que eram cores harmônicas, que conversavam bem entre si e que transmitiam as mensagens que ela queria para esse design. Então, parabéns, também fez um bom uso da escolha das cores e soube justificar cada cor que você colocou ali no projeto. E por fim, eu consigo perceber através desse design que a Sabrina, ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe justificar muito bem as escolhas do projeto dela, e a gente já vê uma conexão muito boa entre elementos, a gente já vê uma organização dessa peça de design bem desenvolvida e uma boa escolha de imagens, consegue conectar bem uma coisa com a outra. Então, parabéns, Sabrina, por essa peça de design. Acho que com pequenos ajustes a gente vai conseguir mudar ela e melhorar ainda mais, mas com certeza toda a base desenvolvida já tá bem legal e dá pra ver que você tá caminhando para um lugar bem correto ali dentro do design e sabendo explorar e aproveitar os seus conhecimentos. Agora nós vamos para uns pontos de melhoria e pontos de atenção, que é onde a gente vai mexer depois no projeto, mas que eu gostaria de conversar com vocês para que a gente consiga analisar aqui e perceber juntos. A primeira coisa que me chamou a atenção é que eu consigo ver as linhas das margens, da sangria e a margem. Então, eu percebi que você esqueceu de tirar as margens antes de exportar. Isso é um ponto que a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente usa margem visível no nosso projeto, ela não vai sumir quando a gente exportar.
quando a gente usa uma margem ali no nosso software que é invisível, digamos assim, que é o próprio programa que coloca as margens. Então, tomar muito cuidado, porque se esse projeto fosse para uma impressão, por exemplo, ele iria ser impresso com as linhas ali da margem desenhada. Então, presta atenção aí, quando for exportar de novo, tire todas as margens do seu projeto. Outra coisa que eu faria aqui nesse projeto também é optar pela escolha de apenas 2 fontes. Você escolheu 3 fontes para o título, mais uma ali para baixo, 2 ali embaixo também. Então, o que eu faria nesse momento? Escolheria uma fonte display apenas, porque a gente consegue ver que tem 2 fontes de display ali, fontes diferentes, e uma para texto. E aí a gente já resolve esse problema. Então, 2 fontes, eu acho que é uma correção que você pode fazer para o seu projeto e para projetos futuros também, que vai fazer total diferença. A gente até consegue trabalhar com mais de 2 fontes, mas quando a gente tem uma fonte display, é bem legal que a gente trabalhe com essa fonte display e mais uma fonte que tenha o mínimo possível de detalhes, o mínimo possível de serifa, desses detalhes de fonte mesmo, porque a gente consegue algo mais limpo e bem construído também. Então é outra alteração que a gente vai fazer. Eu acho também que nesse criativo aqui você pecou um pouco pelo excesso. Eu já removeria um pouco de elementos, deixaria um pouco mais suave elementos, a gente vê muita sombra, muita textura, muito gradiente. Aqui a gente consegue ver muito detalhe nesse texto do título, como brilho, chanfro, entalhe. Então acho que tem muito excesso de informação que a gente poderia ir enxugando para trazer realmente o foco para a mensagem principal, que é Feliz Dia das Mães, a imagem, ali a frase para conectar com o assunto e os contatos da empresa. E aí tem alguns princípios de design que a gente pode explorar melhor, como por exemplo, contraste entre os elementos. Ali na parte do Feliz Dia das Mães acabou ficando com um pouco menos de contraste. A hierarquia visual também, porque tudo aqui tá chamando atenção, então a gente precisa focar em um ponto específico do nosso criativo para guiar os olhos do nosso leitor e também corrigir o alinhamento. Eu vi que você deixou um bom alinhamento, mas acredito que a gente pode melhorar porque tem pequenos detalhes ali no meio que fazem toda a diferença no nosso alinhamento final. E agora a gente vai para o processo criativo. Eu refiz esse criativo e vou mostrar aqui junto com vocês tudo que eu fiz nesse projeto e porquê de cada mudança. Vamos lá! Bom, a primeira coisa que eu fiz foi esconder os elementos para que eu conseguisse resolver o primeiro problema que eu acreditava ter ali, que era o excesso de elementos. Então eu comecei lá no meu background, suavizando todos os elementos ali, deixei em branco mesmo a textura. E como eu queria trazer essa referência do desenho, eu decidi em algumas das flores que a Sabrina colocou no projeto, colocar apenas o contorno, como se tivesse desenhado mesmo a caneta, enfim. Então acho que já resolveu bem o problema. Depois disso eu comecei a tirar um pouco de textura, um pouco desse gradiente que eu via que tinha muitos pontos de cor diferente, para deixar mais suave e realmente trazer a delicadeza, porque eu acredito que esse background estava roubando um pouco a cena ali. Depois disso, eu trouxe também uma imagem com uma textura de papel para a gente remeter à papelaria e fui resolver essa imagem. Ali na imagem, eu acredito que o coração escolhido acabou prejudicando um pouco a visibilidade dessa imagem, porque a parte que elas estão desenhando é muito legal e ficava bem apagada, assim, ficava mais ali para baixo e não aparecia muito bem. Então eu afastei um pouquinho a imagem ali, arrumei ali as bordas da imagem para preencher o coração e acho que já resolveu muito bem o problema. A montagem não ficou tão boa assim, mas é para justamente ver vocês que a gente não precisa fazer uma hiper mega manipulação de imagem. Com pequenos ajustes, dar uma pequena disfarçada ali com o pincel, a gente consegue. Depois disso, eu fui resolver outro problema nessa peça, que foi a ambientação da imagem. Ela estava muito esverdeada, amarelada e o fundo muito rosado. Então, eu corrigi as cores dessa imagem para que se conectasse bem com o fundo, que eu acho um ponto bem importante para a nossa peça de design. Depois disso, eu fui reposicionando essa imagem, porque eu precisava diagramar as outras informações ali da minha peça. Coloquei uma outra margem, porque eu gosto de trabalhar com uma margem dessa forma, muitas linhas acabam me atrapalhando, e fui resolver o problema do título. Ali no título, eu não estava muito contente com as texturas, acredito que essas texturas, elas acabaram pesando demais o design,
e tirando um pouco o foco do Feliz Dia das Mães. Então o que eu fiz? Eu tirei primeiro todo o chanfre, entalhe, as cores, para começar a resolver essa peça. Deixei apenas um gradiente branco ali e salvei para eu decidir as fontes que eu ia utilizar. Então, para as fontes, eu pensei em algo que remetesse mesmo a um desenho feito à mão, como se fosse uma escrita à mão de uma criança. Então, eu substituí para que a gente trouxesse essa referência de design que a Sabrina queria e também ficasse melhor, porque daí eu peguei essa mesma fonte e utilizei tanto no Feliz quanto no Mães. E o Dia das, eu utilizei a fonte para textos que eu queria utilizar, para que não ficasse um carnaval de fontes, como eu já falei para vocês. Depois eu fui resolver a questão do Feliz Dia das Mães ali na relação das cores, e eu tive a ideia de fazer a mesma repetição do elemento. Como a gente fez apenas o contorno nas flores do fundo, eu fiz apenas o contorno ali nas duas palavras para dar um destaque. E eu achei que ficou bem legal essa brincadeira, que trouxe uma repetição ali para a peça de design e que também explorou bem o contraste, já que não estava tendo muito contraste com o fundo, apenas as escritas. E ali no Dia das Mães, eu resolvi fazer um pincel de giz ali, como se tivesse riscado, rabiscado, para que eu trouxesse também uma sustentação para o Dia das, que eu achei que estava voando ali. Depois eu fui mexendo nos elementos para conseguir aproveitar bem o espaço. Esse coração, eu acredito que você também deve ter se sentido um pouco atrapalhada com ele, porque ele pega um formato um pouco diferente ali, acaba sobrando muitos espaços, e nesse formato horizontal, ele acaba prejudicando porque ele é mais vertical. Então você deve ter sentido também dificuldade na hora de diagramar esse design. Mas eu não queria tirar o coração, porque eu acredito que era uma ideia principal sua, então eu trabalhei com ele. Depois, para a frase, eu queria dar mais um destaque para a frase, que eu achei que ela estava um pouco apagada no canto ali, e eu trouxe esse papel como se fosse um bilhete colado por cima, aqueles bilhetes que criança cola em geladeira normalmente, para colocar a frase por cima, que eu acho que já é uma boa solução para a gente continuar conectando com o assunto papelaria e colocar a frase posicionada num espaço mais adequado. Então eu fui lá, coloquei aquela fonte para textos que eu decidi utilizar em todos os textos, e ali na parte do mãe, que é o começo da frase, eu peguei a mesma fonte de cima, como se fosse desenhada à mão mesmo, e acho que já resolveu muito bem o problema. Depois eu diminuí o tamanho do papel, que não precisava um papel tão grande assim, e posicionei ali na parte que eu tinha feito aquela gambiarra. O logo eu poderia ir lá na parte de baixo, naquele espaço, para equilibrar um elemento em cima, um elemento embaixo, e as outras informações ali, como telefone, Instagram e site, eu coloquei ali embaixo e também trouxe uma hierarquia visual. Dei um destaque maior para o telefone e para o Instagram, e o site eu coloquei ali embaixo de uma maneira um pouco diferente, só para a gente trazer esse direcionamento do olhar do nosso espectador. Então a pessoa olha para o número, depois olha para o Instagram, depois eu só posicionei as flores para preencher o espaço e assim ficou o resultado. Aqui nós temos o depois da arte, depois dessas pequenas alterações. Acredito que a gente resolveu melhor os espaços que ali estavam, diagramamos melhor também a questão das informações ali dentro para que a gente tivesse esse destaque principalmente na parte da imagem onde elas estão desenhando juntas, e a frase também que tinha conexão, eu achei uma frase muito legal, e também reposicionei alguns elementos para que a gente conseguisse trazer e continuar com os espaços em branco, que era algo que você já tinha explorado muito bem. Suavizei os detalhes e a gente pode ver que mesmo que você tivesse colocado os detalhes e eu mantive esses detalhes na sua peça de design, a gente conseguiu manter os detalhes de uma forma que eles não roubassem a cena ali e não atrapalhassem o restante das informações. Então acredito que esse background ficou muito legal, essas flores com esse contorno ficaram muito legais, conecta muito bem com a imagem e com a relação do nosso criativo também e com o nicho dele. E aqui a gente tem o nosso antes e depois, lado a lado, para comparar. Eu acho que deu para trabalhar com os elementos, mesmos elementos que a Sabrina tinha trabalhado, as mesmas cores, porém de uma maneira um pouco mais suave e delicada, que era o que ela queria imprimir no projeto, e também resolvendo problemas de contraste,
legibilidade e também removendo o excesso de elementos que a gente tinha na nossa peça de design. Acredito que o resultado ficou bem legal, a gente conseguiu trabalhar em cima do que a gente já tinha, porque a base da ideia estava muito boa, muito bem construída, e com pequenos ajustes a gente já conseguiu trazer outro resultado para o nosso design. Sabrina, muito obrigada por confiar no meu trabalho, por submeter o seu projeto aqui para a gente avaliar juntos, para a gente aprender juntos, que é muito importante essa participação de vocês aqui no meu canal, para que eu continue criando conteúdos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui, comenta aqui embaixo se vocês querem que eu traga mais vídeos como esse, que aí eu vou abrir também aqui pro canal do YouTube para as pessoas se inscreverem e mandarem seus trabalhos. Eu vou ficando por aqui. Agora eu vou deixar na tela 2 vídeos para você continuar maratonando o canal. Um beijo e até a próxima!